Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Duarte Vieira e na aula de hoje a gente vai falar sobre um país extremamente importante no cenário mundial. Você já adivinhou qual é? Bom, acertou quem falou China. A China é o terceiro maior país do mundo em extensão. Um país gigantesco. Pra você ter uma ideia, o Brasil é o quinto maior, né? É bem maior que o território brasileiro. Gente, é um país fascinante, cheio de histórias, com um povo, né, extremamente inteligente e capaz e que sempre se destacou no cenário mundial. Por falar em povo, você sabe qual é o tamanho da população da China? Você tem ideia? Dá uma olhadinha na enquete aí, vamos ver o que o pessoal achou. Você sabe me dizer qual que é a população total da China hoje? Passa de 6 bilhões, eu acho, né? Não tenho a mínima ideia. 1,5 bilhão. 1 bilhão e 800. 1 bilhão e 800 milhões. Isso. Tem ideia de qual que é a população total da China hoje? Nossa, nem um pouco. 1,5 bilhão. Uns 2 bilhões, né? Mais ou menos. Você tem ideia de qual que é a população total da China hoje? Não, não tenho. Não faço nem ideia. Não tem nem noção? Não, Não quer arriscar um palpite? não tenho nem ideia. 1 bilhão, será? 1 bilhão? É. Você acha quanto? Quantos chineses são? 3 bilhões, aproximadamente, eu Tem acho. China pra caramba lá. Tem chinês? Tem chinês pra caramba lá. Bom, viu aí? Uma parte das pessoas tem uma certa noção, outras não, passa nem perto. O importante também você saber é que a boa parte dessa população chinesa, ela se concentra no campo. A maior parte dela não está na cidade, e sim no campo. É um dado importante. Normalmente aparece em algumas provas, tanto de ensino médio, né, quanto de vestibular. Bom, além disso, a China conta com um poderoso aparato militar, né? É um país bastante forte no campo militar. Mas aguarda um pouquinho aí, daqui a pouco a gente vai falar disso. Bom, vamos falar agora sobre as características gerais da China. Para começar, a gente vai falar, né, da localização. Bom, a China, ela está localizada no continente asiático, numa posição bastante estratégica. Ela faz fronteira com uma série de países, tanto do norte asiático quanto do sul. Ou seja, é um país de localização privilegiada. Além do tamanho, tem localização privilegiada. Além disso, a China é bastante rica em minerais. Existem regiões na China bastante ricas, por exemplo, em minério de ferro, em carvão. O potencial energético, como a gente vai ver daqui a pouquinho, também é outro fator positivo no cenário chinês. Bom, na parte oeste da China, a gente encontra uma grande diferença em relação à parte leste. Daqui a pouco a gente fala da parte leste. Vamos ao oeste. Bom, dá uma olhadinha no mapa aí, se localiza. Na parte oeste, você encontra a cadeia do Himalaia. Bom, a cadeia de montanhas do Himalaia é a maior do mundo, inclusive contendo no seu interior o pico mais alto do planeta, que é o Monte Everest, que não fica na China, mas faz parte da cadeia. Então, o Himalaia, na parte oeste da China, é um marco do território chinês. Bom, essa região, ela foi anexada em 1950 pela China, né? Essa região, ela é conhecida com outro nome de Tibete, né? Tem até um líder religioso, o famoso Dalai Lama. Bom, essa região, ela foi anexada pelos chineses e o Dalai Lama luta pela independência da região. Daqui a pouco a gente vai analisar isso com bastante calma. É interessante perceber, né, que essa região, ela atrai muitos turistas,
Tá? Primeiro pela religião, o budismo, né, difundido ali, segundo pelas características naturais, né? Altas montanhas, 7, 8 mil metros de altura, fazendo com que essa região seja chamada de o teto do mundo. Bom, na parte oeste, mas já no norte, quer dizer, no noroeste chinês, você tem climas desérticos, tá? Esses climas desérticos, eles são formados basicamente pelo Himalaia. O Himalaia forma uma barreira natural que impede a chegada de ventos úmidos vindos do Oceano Índico a essa região noroeste da China. O Himalaia funciona como uma barreira, né, que impede a chegada desses ventos úmidos, causando, né, a formação desses desertos no noroeste chinês. Então você vê que toda a parte oeste é uma região pouco habitada da China. Na parte oeste, só moram 20%, né, dos chineses. Primeiro porque é frio, né? A região do Himalaia é muito fria. E segundo, porque a parte noroeste é uma parte desértica, né, onde falta água. E você sabe, onde tem frio e falta de água, não são cenários, né, muito agradáveis à fixação do homem. Bom, é interessante também ressaltar nessa parte oeste que ela é bem alta, ou seja, é a região de nascente da maior parte dos rios chineses, né? Particularmente dois, o Yangtze-Kiang, que é o rio azul, né? E o Huanghe, que é o rio amarelo. Os dois rios, o azul e o amarelo, nascem na parte oeste, nessa parte mais alta, né, e vão correndo em direção à parte leste do litoral chinês. Agora, por falar em parte leste, né, vamos a ela. A parte leste chinesa, ela tem características opostas à parte oeste. Na parte leste, dá uma olhadinha no mapa aí, ela é banhada por boa parte dela pelos rios. Isso faz com que eu tenha ali a presença do clima de monções, né? Com bastante chuvas durante o verão, quer dizer, uma região úmida. Isso atraiu muita gente, tanto que a parte leste chinesa, ela é chamada de o formigueiro humano, né? Por concentrar muita gente num espaço relativamente pequeno, né? Essa região, ela tem chuvas, ela tem rios, ela ainda tem o solo de Loess, né, que é um solo extremamente fértil, principalmente para a cultura do arroz, né? O grande produto nacional chinês, aliás, um grande produto nacional oriental, né, dos países orientais, da Ásia Oriental, é o arroz, né? E não poderia ser diferente no caso chinês. Então essa parte leste concentra muita gente, é úmida, grande parte da cultura do arroz está no vale dos rios, né? Quer dizer, nas margens dos rios, recebendo essa água tão generosa, né, que a natureza proporcionou para essa parte da China. Além disso, a parte leste chinesa concentra boa parte das grandes cidades da China. Por exemplo, Xangai, né, uma das maiores cidades hoje do planeta e a que mais cresce na China e na parte oriental do planeta. Além disso, nessa parte leste você também tem toda a infraestrutura, né? As principais rodovias, as principais hidrovias, o setor energético concentrado nessa parte chinesa, né? O leste da China é, sem dúvida, o coração pulsante, né, desse país tão maravilhoso que a gente está estudando. Pessoal, vocês sabem que a China é um país socialista hoje. Mas será que sempre foi assim? A China, ela nem sempre foi socialista. Ela passou por N tipos de governo antes de chegar ao modelo socialista. Vamos dar uma olhadinha? Vamos falar sobre os antecedentes. Você tem na cultura milenar chinesa, né, uma das belezas da humanidade.
por exemplo, vasos de porcelana, né, esculturas, enfim. A sociedade chinesa milenar, ela é muito importante, por exemplo, para a arqueologia, para a história. Agora, ela estava toda baseada em dinastias, né, que foram se sucedendo até que, no século XIX, a China começa a sofrer seguidas intervenções de potências estrangeiras, principalmente da Inglaterra, que queria a China para mercado consumidor, né? A Inglaterra no processo aí, desenvolvimento da Revolução Industrial, fabricando produtos, e você já viu aí que a China tem muita gente para comprar, né? Ou pelo menos os ingleses achavam isso. E queriam a China como mercado consumidor e como entreposto, né? Para vender ali para o restante dos países na Ásia. A Inglaterra provoca, né, N guerras ali na região, naquele, né, discurso imperialista, e uma delas foi a Guerra do Ópio, né, no qual os portos chineses foram obrigados, né, a serem abertos às mercadorias e navios ingleses. Outras potências, como por exemplo os Estados Unidos, a França, também se interessavam por regiões chinesas. E havia um inimigo crescendo na própria região, que é o Japão. A potência japonesa, no final do século XIX, começa a crescer e começa a ficar de olho, né, no dragão chinês, na grande China. O Japão invade algumas regiões da China e isso faz com que a China ela tenha que tomar providências. Quer dizer, as potências ocidentais e mais o Japão interessados nas riquezas chinesas, e o povo chinês, onde é que fica? Qual é o pedaço da China que caberia ao povo chinês? Bom, essa resposta às potências estrangeiras vai tentar ser dada com a criação da República, por volta de 1911, já no século XX, né? É criada a República sob o comando de um partido conhecido como Kuomintang. O Kuomintang, né, o Partido Nacionalista Chinês, ele tenta evitar a presença estrangeira dentro da China, mas, infelizmente, fracassa, não consegue. E nesse fracasso do Kuomintang, você tem a criação do PCC, o Partido Comunista Chinês, que logo recebe a liderança de um senhor chamado Mao Tse-tung, né? O Mao Tse-tung, o grande líder do PCC chinês, a partir do ano de 1927. O PCC é posto na ilegalidade, né? Era um partido de oposição, o Kuomintang no poder, e aí o PCC não aceita. Há uma guerra civil dentro da China, Partido Comunista Chinês, PCC, oposição, versus Kuomintang, governo. Essa guerra vai se desenrolar, né, com apenas uma trégua, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, para combater o Japão, né? Essa trégua foi a seguinte: o Japão invade a China, né, e toma boa parte do território chinês, e os chineses, tanto do PCC quanto do Kuomintang, resolvem fazer uma trégua no conflito interno para combater os japoneses, e ao final da Segunda Guerra, com o Japão destruído, a guerra civil recomeça entre Kuomintang e PCC. Bom, essa guerra vai terminar em 1949 com a grande marcha de Mao Tse-tung e a vitória do PCC. PCC no poder, Partido Comunista Chinês, com apoio, é óbvio, né, da União Soviética. Lembra? 1949, Guerra Fria, Partido Comunista Chinês no poder. A União Soviética está rindo à toa. Que maravilha! Bom,
o Mao Tse-tung tem, né, nos seus primeiros anos de governo, o apoio soviético, se inspira até, né, no modelo soviético, por exemplo, estatizando empresas privadas, por exemplo, fazendo a coletivização, né, nas fazendas, a terra agora é propriedade de todos. Bom, essa relação ela vai ficar um pouco estremecida, a relação entre China e União Soviética, no ano de 1957, quando a China lança um programa, o Grande Salto para Frente. Gente, o Grande Salto para Frente era um programa de tentar, né, uma tentativa de modernização da China, que era um país extremamente agrário até então. Essa tentativa chinesa de modernização falha, fracassa. Eles contavam com a ajuda soviética, mas a União Soviética não queria, né, uma rival dentro do seu bloco. A China, ela percebe essa não ajuda ou não total ajuda da União Soviética, o plano fracassa e as relações ficam estremecidas. As relações ficam estremecidas até que, em 1965, a China anuncia para o mundo que explodiu a sua primeira bomba atômica. Isso cai como uma bomba em Moscou. A União Soviética não aceita que um outro país do bloco, por iniciativa própria, desenvolva um programa nuclear. A União Soviética tem medo, né, de perder o controle sobre o bloco socialista e imediatamente rompe relações com a China. Mao Tse-tung, no poder, resolve então criar, né, uma política de isolamento chinesa. Essa política de isolamento ficou conhecida com o nome de Revolução Cultural, que vai de 1966 a 1976. Essa Revolução Cultural, ela deixou a China isolada, né? E a China não era autossuficiente em todos os produtos. Isso provocou uma grande fome, né? Miséria, principalmente no interior do país. Há até indícios de que houve canibalismo, né? Em algumas aldeias do interior, por falta de comida, né? Pessoas matando outras para poder comer. Olha a que ponto chegou essa revolução cultural, né? Esse fechamento político chinês, né? Político e comercial. A China para de fazer negócio com o bloco socialista, porque rompeu relações com a União Soviética, né? As relações rompidas, e também não se aproxima tanto do bloco capitalista. A China fica isolada. Esse isolamento ele é rompido com a morte de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung morre em 1976. E há um período de transição até 1978, quando Deng Xiaoping chega ao poder na China. Deng Xiaoping tem um objetivo, fazer com que o dragão chinês, o gigante chinês, finalmente se levante. Olha, a gente pode falar que 1978 é o início da modernização chinesa. O dragão começa a se levantar, começa a se erguer em 78. Há uma aproximação com o Ocidente, por exemplo, retomam-se relações diplomáticas com os Estados Unidos, né? Além disso, você tem a criação de joint ventures, né, entre empresas chinesas e empresas de fora da China, quer dizer, começa um processo de modernização e aproximação com o mundo ocidental. Agora, o grande salto para frente que a China queria vai acontecer de verdade em 1982, com a criação das ZEEs. Duarte, o que são as ZEEs? ZEEs são as Zonas Econômicas Especiais. Essas Zonas Econômicas Especiais, essas ZEEs, elas foram criadas no litoral chinês. Aí você se pergunta, mas por que litoral chinês? Para facilitar a importação e a exportação de produtos. Mas, Duarte, afinal, o que são essas ZEEs? São regiões, né? Imagina só, são regiões
aonde funciona um sistema duplo de economia. Existem empresas socialistas, né, empresas do governo, e é permitida a instalação também de empresas capitalistas. Ou seja, você tem uma economia mista nessas ZEs. Tanto que o próprio Deng Xiaoping chamou, né, a China de um país, dois sistemas, né? A famosa economia socialista de mercado. Olha que coisa, né? Regiões onde tem o convívio entre o modelo socialista e o modelo capitalista. Claro que o governo chinês controla todas as ações de qualquer empresa nessas regiões. Bom, a China começa a prosperar. Essa China do litoral, essa China, né, próxima ao mar. Bom, a prosperidade causa um deslocamento de população da galera que estava fora dessas ZEs, no interior, para as ZEs. Aí você se pergunta por quê? O salário nas ZEs chegava a ser de 10 a 20 vezes maior do que no interior, né? Essas ZEs, elas recebiam milhares de pessoas, tanto que o governo teve que controlar, né? Cidades cresceram da noite para o dia dentro dessas ZEs, por quê? Porque atraíam pessoas em busca de empregos, né, que faltavam no interior e melhores salários, 10 a 20 vezes maiores. Bom, a China desde os anos 80, para ser mais específico, desde 1982, ela, com as ZEs, é o país que mais cresce no planeta, sem sombra de dúvida. Agora, quais são as vantagens, por exemplo, para o governo chinês dessa criação dessas ZEs? A primeira vantagem que você pode anotar aí é a geração de empregos. É necessário gerar empregos. A segunda vantagem é a atração de know-how, né? Tecnologia. E uma terceira seria a atração de capitais, investimentos, que impulsiona a economia. Legal? Essas são vantagens para o governo chinês. Aí você deve estar se perguntando, tá, e aí? E se eu quiser investir na China, qual é a vantagem para mim? Qual é a vantagem para os investidores externos? Primeiro, um potencial mercado consumidor. Eu falo potencial, né? Hoje você sabe que o mercado consumidor chinês ainda é bastante restrito, tá? Os chineses estão ainda em processo de crescimento de renda, tá? Mas a gente, se falar, por exemplo, de 10% dos chineses, você está falando de um mercado de 130 milhões de pessoas, tá? Quer dizer que é muita gente. Por menores números que sejam os números chineses, esses números são grandes, né? Então, potencial mercado consumidor. Você imagina metade da população chinesa consumindo. Que coisa louca. Segunda vantagem para quem vai investir, né, de fora, na China, a mão de obra é muito barata, a mão de obra é extremamente barata. Tá? Você vê o salário médio, por exemplo, numa ZE, que é a região onde paga mais, é de $60. Terceira vantagem, né? A China, o governo chinês oferece algumas vantagens fiscais, né? A legislação trabalhista é simples, ou seja, são vantagens que você encontra hoje, né, dentro da China. Sem falar da matéria-prima, né? A China é um país rico aí em energia, em matéria-prima. Essa se converte também, né, numa outra vantagem decisiva da China, né, no cenário internacional. Viu? Legal? Quando se fala negócio da China, essa expressão, negócio da China, né, é realmente um negócio da China mesmo, investir na China, né? É bastante vantajoso hoje, é um mercado em franca ascensão. A China entra nos anos 90 num grande paradoxo. Enquanto a economia impulsiona o crescimento, ou seja, a economia está cada vez mais se abrindo ao capital estrangeiro, você tem na política um grande fechamento, um controle ainda bastante duro do PCC, do Partido Comunista Chinês. Bom, vamos primeiro falar da economia? É o maior crescimento hoje registrado no planeta, né? A gente já falou sobre isso. E esse crescimento, ele está muito ligado aos setores de bens de consumo, principalmente os não duráveis, né? O que você lembra quando você pensa de produto chinês? Brinquedos, né? A área têxtil, CDs,
Ou seja, são produtos de bens de consumo não duráveis, aonde se emprega, né, pouca tecnologia, ou seja, não são produtos, né, de grande valor agregado. Esses produtos normalmente são fabricados por uma mão de obra que não é muito qualificada, ok? Agora é importante ressaltar que a China já desenvolve tecnologias com bastante valor agregado, ou seja, tecnologias que custam caro, né? Há aparelhos eletrônicos, há empresas de automóveis chinesas que vêm crescendo no mercado asiático e provavelmente, né, vão se expandir para o mercado mundial em poucos anos. Para coroar esse crescimento chinês, a China vai ingressar na OMC, Organização Mundial do Comércio. É importante porque isso abre fronteiras, né, para empresas chinesas e, ao mesmo tempo, empresas de fora passam a entrar com mais facilidade dentro do mercado chinês. Agora, tem uma questão que precisa ser resolvida, que é a questão do dumping social. Dumping, para quem não sabe, é quando, por exemplo, uma empresa joga produtos no mercado abaixo do preço do custo, só para destruir uma concorrente. A China, ela faz isso utilizando a sua mão de obra, que é extremamente barata, ou seja, o produto chinês é muito barato e consegue destruir toda a concorrência mundial. Por quê? Porque a mão de obra é super explorada. Bom, a OMC, ela está lutando para que a mão de obra chinesa passe a ter direitos, passe, né, a ter vantagens, tanto quanto as outras, né, mãos de obra de outros países. Apesar dessa abertura econômica, a China ainda é um grande mistério para os investidores e para os outros países, principalmente por causa da sua política que se mantém fechada. A gente já falou disso. O PCC, o Partido Comunista Chinês, é o único partido permitido, né, dentro do território chinês e controla todas as atividades. Por exemplo, a censura aos meios de imprensa, né, jornais, televisões, a internet, quer dizer, os meios de comunicação são controlados e não podem, por exemplo, falar mal do governo. Além disso, o governo de Pequim, ele desrespeita os direitos humanos. Calcula-se que hoje cerca de 10 mil pessoas por ano são executadas na China. São opositores ao PCC. Eles são julgados de maneira muito rápida, sem direito à defesa, ou nem são julgados e são executados de maneira muito bárbara pelo governo chinês. Tá? Isso não é permitido, né, num país que queira participar de todas as congregações, de todas as organizações do mundo, né? Eu acho que o mundo de hoje ele já superou essa fase. Infelizmente, a China ainda continua torturando presos, matando, né? Sem a mínima preocupação com o direito de defesa, enfim, né? Existem hoje cerca de 68 crimes que podem levar uma pessoa na China que os cometer à pena de morte, né? Dentre eles, por exemplo, passar um simples, entre aspas, né, cheque sem fundo, por exemplo, falar mal do governo ou fazer propaganda, isso é muito ruim. E por último, a perseguição a minorias étnicas, por exemplo, os tibetanos, né, e outras minorias étnicas dentro da China são bastante combatidas pelo governo de Pequim, que não permite qualquer tipo, né, de organização ou qualquer tipo, né, de associação que queira independência ou que exija alguma coisa. Pequim combate brutalmente. Um dos exemplos mais famosos dessa, né, brutalidade do governo do PCC, do Partido Comunista Chinês, foi o massacre da Praça da Paz Celestial, 1989. 1989, Praça da Paz Celestial, centro de Pequim, jovens estudantes impulsionados pela crise do socialismo vão para as ruas e exigem que o Partido Comunista Chinês permita, né, a liberdade de imprensa, permita o voto da população.
os jovens estudantes foram massacrados, né? O governo chinês manda atirar em quem encontrasse na praça. Oficialmente foram 300 e poucos mortos, mas na verdade calcula-se em mais de 5.000. O governo chinês mais uma vez abafou as informações. Ou seja, nós temos aí um governo que é fechado, que controla, que não permite qualquer crítica e uma economia que cresce loucamente, uma economia que está cada vez mais aberta ao estrangeiro. Pessoal, para refletir, pense o seguinte: será que a China vai se manter para sempre fechada politicamente? É uma incógnita. Galera, vamos agora às dicas de estudo. Alô, galera! Como dica de estudo, a gente pode falar para vocês pegar, por exemplo, um filme como 7 anos no Tibete, que vai mostrar um pouco, né, da realidade chinesa. Gente, um grande abraço para vocês, bons estudos, fiquem com Deus, tchau, valeu!